Sabia que aquilo que pomos no prato todos os dias pode estar silenciosamente a minar a saúde dos nossos rins, especialmente depois dos 50 Biennium? Pois é, muitos de nós, sem sequer desconfiar, estamos a sobrecarregar estes órgãos vitais com certas proteínas que, em vez de nos darem força, acabam por os danificar, por vezes de forma irreversível. A realidade é dolorosa quando os rins começam a falhar. A nossa energia desce, o cansaço instala-se, e toda a nossa qualidade de vida é afetada. Acha que está a comer de forma saudável e protetora, mas pode estar a cair numa armadilha alimentar comum. Mas não se preocupe. Há um segredo, ou melhor, uma verdade simples que quero partilhar consigo hoje. Não é sobre dietas restritivas ou privações. É sobre conhecimento e escolhas inteligentes. Neste vídeo, vamos desvendar quais são as 6 proteínas que, se tem mais de 50 anos e se preocupa com os seus rins, deve parar de comer agora. E não só isso. Vamos também descobrir quatro proteínas maravilhosas que pode e deve incluir na sua alimentação para proteger e fortalecer os seus rins. Fique comigo até ao fim, porque há algo que vai mesmo surpreendê-lo e que pode mudar a sua vida. Ora bem, vamos mergulhar de cabeça nesta conversa e começar com a primeira proteína que, para a saúde dos seus rins, especialmente se já passou dos 50, é melhor começar a reduzir drasticamente, ou mesmo eliminar. Estou a falar das carnes processadas. Sim, aquelas salsichas, fiambres, chouriços e outros enchidos que muitos de nós adoram e consomem regularmente. Seja ao pequeno almoço ou jantar. O problema com estes alimentos é que eles vêm carregados de sal, fosfatos e nitratos. O sal, como bem sabe, é um inimigo declarado da pressão arterial alta. E a pressão alta é uma das principais causas de doença renal. Os rins trabalham arduamente para filtrar o excesso de sódio do nosso corpo. Se estão constantemente a lidar com uma inundação de sal, acabam por se esgotar. Além disso, os fosfatos, que são adicionados a muitas carnes processadas para prolongar a sua validade e melhorar a textura, são particularmente perigosos para quem já tem alguma fragilidade renal. O excesso de fósforo no sangue pode levar a problemas ósseos e cardiovasculares em pessoas com doença renal. E os nitratos, bem, eles podem transformar-se em compostos prejudiciais no nosso corpo, que também não são amigos dos nossos rins. Pense bem na próxima vez que for fazer umas sandes ou umas tostas com fiambre. Será que vale a pena o risco? A alternativa é simples. Procure carnes frescas, sem processamento, ou opte por alternativas vegetais saborosas. Continuando nesta senda das proteínas a evitar. A segunda na nossa lista é o excesso de carne vermelha. Especialmente os cortes mais gordos. Não me interprete mal. A carne vermelha tem o seu lugar numa dieta equilibrada. Mas o problema reside no excesso e na frequência, principalmente para quem já tem mais de 50 anos. A carne vermelha é rica em proteínas de alto valor biológico. É verdade, mas também é densa em purinas e, dependendo do corte, em gordura saturada, quando digerimos carne vermelha. O nosso corpo produz resíduos metabólicos que os rins têm de filtrar e eliminar, como a ureia e o ácido úrico. Um consumo excessivo e contínuo pode sobrecarregar os rins, forçando-os a trabalhar mais do que o ideal, o que, a longo prazo, pode levar a uma diminuição da sua função. Imagine os seus rins como um filtro de café. Se você constantemente despeja uma grande quantidade de borras de café muito finas, o filtro vai entupir e trabalhar com mais dificuldade. É algo semelhante que acontece com os nossos rins. Além disso, a gordura saturada presente em muitos cortes de carne vermelha contribui para problemas cardiovasculares, que, por sua vez,
estão intrinsecamente ligados à saúde renal. Um coração saudável é fundamental para rins saudáveis. A chave aqui é moderação. Não precisa de a eliminar completamente, mas talvez passar de um consumo diário para 2 ou 3 vezes por semana. E optar por cortes mais magros. Já pensou em experimentar um bom bife de atum grelhado, em vez de um bife de vaca? Ou umas leguminosas, que são um mundo de sabor e nutrientes. A terceira proteína que merece a sua atenção, ou melhor, a sua restrição, são os gebeixante laticínios de alto teor de fósforo. Embora os laticínios sejam uma fonte importante de cálcio e proteínas, nem todos são iguais quando falamos de saúde renal. Queijos amarelos muito curados, alguns queijos processados, e até mesmo produtos como o leite condensado, contêm níveis significativos de fósforo para uma pessoa com rins saudáveis. Este fósforo é geralmente processado sem problemas. No entanto, para aqueles com mais de 50 anos, e especialmente se já houver algum grau de comprometimento renal, os rins podem ter dificuldade em eliminar o excesso de fósforo do sangue. O acúmulo de fósforo pode causar problemas de saúde óssea, como o enfraquecimento dos ossos, e pode até levar a calcificações nos vasos sanguíneos, o que aumenta o risco de doenças cardíacas. Pense nos queijos cremosos e mais frescos, como o queijo fresco, o requeijão ou o queijo de cabra mais suave, que tendem a ter menos fósforo do que os queijos duros e envelhecidos. Não é para cortar o iogurte natural ou um copo de leite magro ocasional, mas sim para ser mais consciente com aqueles laticínios que são verdadeiras bombas de fósforo. Pequenas trocas podem fazer uma grande diferença, em vez de uma tosta com queijo Flamengo todos os dias. Que tal um iogurte natural com fruta? Ou, quem sabe, experimentar bebidas vegetais como a de aveia ou arroz, que muitas vezes têm um perfil mineral mais suave para os rins. Continuando a nossa lista de proteínas a observar com redobrada atenção, a quarta que quero destacar são os beres miúdos, ou órgãos de animais. Sim, estou a falar do fígado, dos rins, das moelas e até da dobrada, para muitos. Estes são pratos tradicionais e saborosos, ricos em vitaminas e minerais. No entanto, para quem tem mais de 50 anos e, sobretudo, para quem se preocupa com a saúde dos seus rins, o consumo destes alimentos deve ser muito limitado. O problema reside no facto de serem extremamente ricos em purinas. As purinas são compostos que, quando metabolizados no nosso corpo, produzem ácido úrico, embora uma certa quantidade de ácido úrico seja normal e necessária. Um excesso pode levar à formação de cristais nas articulações, causando gota, e mais preocupante ainda para os nossos rins, pode levar à formação de cálculos renais. Os rins têm a tarefa de filtrar e eliminar o ácido úrico do sangue. Se a carga de purinas é muito alta, os rins são sobrecarregados, e a eliminação torna-se ineficiente, aumentando o risco de danos. Pense que o fígado, por exemplo, é o órgão desintoxicante do animal e pode acumular certas toxinas, além de ser uma concentração elevada de proteínas e minerais. Não estou a dizer para nunca mais comer uma moela de vez em quando, mas considere a frequência e a quantidade. Se antes era um prato semanal, talvez passe a ser uma exceção em ocasiões especiais. Há tantos outros pratos saborosos e mais amigos dos rins que podemos explorar. A quinta categoria de proteínas que deve evitar são os peixes e mariscos processados ou fritos. O nosso querido bacalhau. É um alimento básico na nossa culinária, e o peixe, em geral, é uma fonte de proteína saudável. No entanto, a forma como o preparamos faz toda a diferença para os nossos rins. Pratos como o bacalhau frito, as pataniscas
ou os camarões panados e fritos, muitas vezes vêm carregados de sal, óleos não saudáveis e farinhas refinadas. O sal excessivo, como já falamos, é um grande inimigo da pressão arterial e da saúde renal. As gorduras trans e saturadas provenientes da fritura podem aumentar a inflamação no corpo e contribuir para doenças cardiovasculares, que indiretamente afetam os rins. Além disso, muitos produtos de marisco processados, como o surimi ou as conservas com aditivos, podem ter altos níveis de sódio e outros conservantes que não são benéficos. O objetivo aqui não é banir o peixe. Muito pelo contrário, é sobre escolher o peixe certo e prepará-lo de forma saudável. Um salmão grelhado, umas sardinhas assadas ou um bom linguado cozido são escolhas maravilhosas para os seus rins. Mas o bacalhau à Brás, por exemplo, apesar de delicioso, se for um prato constante, pode estar a sobrecarregar os seus rins com sal e gordura. Pense nas alternativas cozer, grelhar, assar no forno ou estufar. São métodos de confecção muito mais amigos da sua saúde renal. E, por fim, a sexta proteína a ser vista com cautela, e que muitas vezes passa despercebida por ser associada à saúde e ao bem-estar. São certas proteínas em pó e suplementos não regulados. Muitos de nós, à medida que envelhecemos, preocupamo-nos com a perda de massa muscular e recorremos a estes produtos para um extra. No entanto, nem todos os suplementos são criados de forma igual. Algumas proteínas em pó, especialmente as de baixa qualidade ou as que contêm muitos aditivos, podem ser uma verdadeira bomba para os rins. O problema não é a proteína em si, mas a quantidade excessiva e a presença de ingredientes desnecessários ou até prejudiciais. Um consumo excessivo de proteínas, para além do que o seu corpo realmente precisa. Força os rins a trabalhar horas extraordinárias para filtrar os subprodutos. Se os seus rins já têm alguma fragilidade, esta sobrecarga constante pode acelerar o seu declínio. Além disso, muitos suplementos podem conter aditivos, adoçantes artificiais, corantes e outros compostos que os rins têm de processar. A falta de regulamentação em alguns mercados significa que nem sempre sabemos exatamente o que estamos a consumir. Antes de comprar qualquer suplemento de proteína, é crucial que fale com o seu médico ou um nutricionista. Eles podem avaliar as suas necessidades individuais e, se necessário, recomendar um produto seguro e adequado para si. Lembre-se, a maioria das pessoas consegue obter proteína suficiente através de uma dieta equilibrada e variada, sem a necessidade de suplementos. Agora que já abordamos as proteínas que devemos limitar ou evitar, vamos mudar o foco para o que realmente queremos fazer: nutrir os nossos rins e o nosso corpo. Vamos falar de proteínas que são verdadeiras aliadas da sua saúde renal, especialmente depois dos 50. A primeira categoria maravilhosa de proteínas que deve abraçar são as leguminosas. Sim, estou a falar de feijão preto, branco, frade, manteiga, o que quiser, lentilhas, grão de bico, ervilhas. Este grupo alimentar é um tesouro nutricional para os seus rins. Por quê? Porque são proteínas de origem vegetal, o que significa que, em geral, produzem menos resíduos metabólicos para os rins filtrarem em comparação com as proteínas de origem animal. Além disso, as leguminosas são ricas em fibras solúveis, que ajudam a regular os níveis de açúcar no sangue e o colesterol, ambos fatores importantes na prevenção de doenças cardiovasculares e renais. A fibra também contribui para uma boa saúde digestiva, o que é sempre um bônus. As leguminosas são uma fonte fantástica de proteínas, vitaminas do complexo B, ferro, magnésio e potássio. Mas o seu potássio é geralmente mais fácil de digerir para os rins do que o das carnes.
Podem ser usadas numa infinidade de pratos em sopas, saladas, guisados, como acompanhamento, ou até para fazer hambúrgueres vegetais saborosos e nutritivos. Trocar algumas das suas refeições de carne por pratos à base de leguminosas é uma das melhores decisões que pode tomar pelos seus rins. Já pensou em fazer um delicioso grão com bacalhau, mas com menos sal? Ou um estufado de lentilhas? As opções são infinitas e deliciosas. A segunda proteína que os seus rins vão amar é o peixe magro e grelhado, Estou a referir-me a peixes como o salmão, a cavala, as sardinhas frescas, o atum fresco com moderação, o robalo, o linguado. Estes peixes são excelentes fontes de proteína de alta qualidade e, crucialmente, são ricos em ácidos gordos ômega 3. Os ômega 3 são conhecidos pelas suas propriedades anti-inflamatórias e pelos benefícios para a saúde cardiovascular, incluindo a redução da pressão arterial. E como já dissemos, um coração e vasos sanguíneos saudáveis significam rins mais felizes, ao contrário de alguns peixes processados ou fritos que mencionamos antes. O peixe magro e fresco, quando preparado de forma simples, grelhado, assado no forno, cozido a vapor, é facilmente digerível e oferece uma carga menor para os seus rins. As sardinhas, por exemplo, são pequenas potências nutricionais, cheias de vitamina D e cálcio se comer os ossos macios, e são relativamente baixas em mercúrio em comparação com peixes maiores. Claro, a chave é sempre a moderação e a variedade. Procure consumir peixe 2 a 3 vezes por semana e varie entre os tipos para obter um espectro completo de nutrientes. Esqueça as panadas de peixe e pense numas belas sardinhas assadas, com batata cozida e salada, ou um salmão grelhado com legumes. Os seus rins vão agradecer a escolha inteligente e saborosa. Seguindo em frente com as proteínas amigas dos seus rins. A terceira escolha, excelente, são as aves magras, como o peito de frango ou de peru, sempre sem pele. Estas carnes brancas são uma fonte de proteína completa, o que significa que contém todos os aminoácidos essenciais de que o seu corpo precisa para construir e reparar tecidos. A grande vantagem do frango e do peru é que são magros, especialmente se remover a pele antes de cozinhar. Isso significa menos gordura saturada e uma carga proteica mais leve para os seus rins. Em comparação com as carnes vermelhas mais gordas, além disso, são incrivelmente versáteis na cozinha e podem ser preparados de inúmeras maneiras saudáveis. Pode grelhar, assar no forno, cozer ou estufar o frango e o peru, adicionando ervas e especiarias para dar sabor. Em vez de recorrer a molhos processados ou frituras, pense num peito de frango grelhado com legumes cozidos a vapor, ou num estufado de peru com cenoura e batata doce. São refeições reconfortantes, nutritivas e que não sobrecarregam os seus rins. A sua digestibilidade também é geralmente boa, o que é um ponto a favor para quem já passou dos 50. Trocar o excesso de carne vermelha e processados por mais frango e peru magros é um passo simples, mas muito eficaz. Para proteger a sua saúde renal a longo prazo, é sobre fazer escolhas conscientes que beneficiam todo o seu corpo. E, por último, mas não menos importante, a quarta proteína que é uma verdadeira bênção para a sua saúde e que pode incluir com confiança. São os beriovos bis. Sim, o humilde ovo durante anos foram demonizados por causa do seu teor de colesterol. Mas a ciência moderna mostrou que, para a maioria das pessoas, o consumo de ovos não afeta significativamente os níveis de colesterol no sangue. E quando se trata de proteína, os ovos são uma fonte inigualável. Um único ovo contém cerca de 6 gramas de proteína de alta qualidade, que é facilmente digerível
e oferece um perfil completo de aminoácidos. Além disso, os ovos são ricos em vitaminas e minerais essenciais, como vitamina D, vitamina B12, selênio e colina. Nutrientes importantes para a saúde geral. Para os seus rins. Os ovos são uma excelente escolha, porque fornecem proteína de forma eficiente, sem a carga extra de fósforo e sódio que algumas outras proteínas podem trazer. Podem ser preparados de inúmeras formas saudáveis, cozidos, escalfados, mexidos sem adicionar muito sal ou gordura, ou até num omelete com muitos vegetais. São uma opção rápida e econômica para o pequeno almoço. Almoço leve ou mesmo um jantar rápido. Incluir 1 ou 2 ovos na sua dieta diária pode ser uma forma fantástica de garantir que está a receber proteínas de alta qualidade de uma forma que os seus rins conseguem processar sem esforço. É uma prova de que nem sempre as coisas mais caras ou exóticas são as melhores para a nossa saúde. Então, meus amigos, chegamos ao fim da nossa conversa. Vimos que algumas proteínas, aquelas carnes processadas cheias de sal, o excesso de carne vermelha gorda, os laticínios ricos em fósforo, os miúdos, os peixes fritos e certos suplementos podem ser verdadeiros sabotadores dos seus rins, especialmente depois dos 50. Mas também descobrimos que a solução é simples e saborosa abraçar as leguminosas. O peixe magro grelhado, as aves magras e os ovos. Lembre-se, pequenas mudanças na sua alimentação podem fazer uma diferença gigantesca na sua saúde e felicidade. Não se sinta sobrecarregado. Cada escolha consciente conta. Comece devagar, substituindo 1 ou 2 alimentos por semana. O importante é o progresso, não a perfeição. A sua saúde renal é um tesouro, e cuidar dela é um investimento no seu futuro, na sua energia e na sua vitalidade. Gostaria muito de saber o que achou deste vídeo e se estas dicas o ajudaram. Partilhe nos comentários as suas próprias experiências ou as suas receitas favoritas com as proteínas amigas dos rins. O seu feedback é muito importante para mim e para toda a nossa comunidade. Se este vídeo lhe foi útil, por favor, deixe o seu gosto. Partilhe com aqueles de quem mais gosta e que podem beneficiar desta informação. E claro, subscreva o canal para não perder mais dicas valiosas como estas. Juntos, podemos viver a nossa melhor vida em qualquer idade. Até a próxima!